Restrição ao transporte público provoca filas, aglomerações em várias cidades do Brasil. Vamos ver como está a situação em algumas capitais, começando por São Paulo. Será que as pessoas sabem qual é a melhor forma para utilizar o transporte público nesse momento de pandemia? Acompanhe. Só essa semana, a Prefeitura de São Paulo colocou mais de 400 ônibus nas ruas para tentar evitar o que a gente está vendo bem aqui no fundo. Olha só, essa aglomeração de pessoas, principalmente nos horários de pico. A gente percebe que tem algumas pessoas que estão de máscara, outras não. Aqui no fundo, mais algumas pessoas no ponto também já esperando a condução. É uma quantidade bem menor, um pouquinho mais distante uma da outra, só que a gente percebe que as pessoas ainda estão próximas, doutor. E um detalhe que nem todo mundo usa máscara, olha só, como a gente está vendo ali no fundo. Essas campanhas educativas, elas mostram um distanciamento mínimo de 1 metro, um passo mais largo, 1 metro de distanciamento. Já dá para existir uma contenção. Agora, máscaras, a gente vê poucas ainda, porque muita gente duvida da eficiência, da eficácia das máscaras. E a aproximação nas filas, hein? Olha uma aí. 2, 3. As pessoas insistem em contrariar um detalhe que pode ser decisivo para diminuir a chance de contaminação do novo coronavírus: manter a distância. Tô vendo que vocês duas estavam tão próximas agora há pouco. Vocês não estão com medo da doença, gente? Não tenho medo, não. Não? Não. Por que não? Eu não tenho medo. Por isso que não estão nem usando máscara? Não. A senhora não acha que é arriscado? Eu não tenho medo, não. Qualquer medida que vocês usem para se proteger, vocês vão estar protegendo as outras pessoas. Então, quando você usa uma máscara de pano feita em casa, que a costureira, a dona Antônia, a dona Maria, sua vizinha, sua tia fez, você põe na bolsa e sai. Quando você entrar num lugar muito aglomerado, de muita gente, você põe. É uma proteção para você, porque quando você chegar em casa, você passa parte daquilo ou tudo aquilo que você adquiriu dentro do ônibus. Olha que bom exemplo, ó, de máscara. A senhora tem saído assim? Sim. Mas um detalhe na máscara chamou a atenção do médico. Você nota que a máscara dela está com uma certa elasticidade aumentada à base do queixo. Então ela teria que apertar um pouquinho mais no queixo. Isso, é isso aí. Mais justinha no queixo, porque senão os vapores vão saindo por ali, né? Algumas Assim pode. tá melhor? Assim tá ótimo. A senhora tem saído sempre de máscara, né? Quando eu tenho que sair, que nem hoje eu tive que sair para resolver um negócio para minha mãe, que é uma pessoa de idade, eu só saio de máscara. Nem mesmo na hora de entrar no ônibus, as pessoas costumam respeitar a distância. Todo mundo quer subir ao mesmo tempo. E olha que a maioria, de novo, está sem proteção. As medidas de higienização dos ônibus acontecem a cada nova corrida. E os funcionários do metrô ainda se desdobram para ajudar. Nem o corrimão passa em branco. Olha a quantidade de pessoas. Olha só, inclusive a menina encostando, uma colega encostando uma na outra. Apesar da máscara, olha só, bem próximas. Esse contato, ele também não pode existir. Eles não respeitam uma distância mínima. Então, ali, ela se escorou, foi contaminada, escora na outra, passa para outra. Aí a outra escora na outra, passa para outra. Nunca esquecendo que uma pessoa que está contaminada pode contaminar de 3 a 6 pessoas. Nós vamos agora até Minas Gerais, a capital Belo Horizonte, para saber como os mineiros estão se prevenindo do coronavírus. Será que os mineiros estão se protegendo quando estão indo para o trabalho e voltando para casa? Vamos saber? Na capital mineira, o movimento é tranquilo ao longo do dia, mas basta chegar o horário de pico para a situação ficar assim. Filas cada vez maiores. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros aqui de Belo Horizonte, até houve uma redução no número de passageiros na última semana, em torno de 70%. Mas ainda assim, como muita gente precisa continuar saindo de casa para trabalhar, e a maior parte delas faz isso exatamente no mesmo horário, aí já viu. Dentro dos ônibus é todo mundo junto um com o outro, assim, nem se sair pela janela. Mas não deveria ser assim. Isso porque, desde o último dia 20 de março, um decreto do governador do estado determinou que os ônibus municipais possam rodar apenas com passageiros sentados. Bem diferente da realidade que a gente vê aqui agora, com muitas pessoas em pé.
Já os ônibus intermunicipais, esses só deveriam rodar com metade da capacidade total de pessoas sentadas. A ideia é evitar a aglomeração de pessoas e, assim, evitar a propagação do contágio do novo coronavírus. Só que, de acordo com os passageiros, está difícil de as recomendações serem seguidas. Isso porque cada dia que passa tem menos ônibus circulando e eles ainda estão rodando em horários diferenciados, como se fosse final de semana, com muito tempo de espera entre um ônibus e outro. Demora muito para passar e não tem ônibus suficiente para levar todas as pessoas. Por aqui o que não falta é gente reclamando. Mas como será que está a situação em Salvador, na Bahia? Nós vamos até lá com o repórter Felipe Costa. Estamos na Estação da Lapa, o maior terminal de ônibus da capital baiana, que anda, claro, bem mais vazio. Cerca de 1 milhão de passageiros deixaram de usar os ônibus aqui na capital baiana todos os dias, desde que medidas foram tomadas para impedir a circulação de pessoas pelas ruas. Uma queda de 72% no fluxo. A frota foi reduzida em 30% na cidade há mais de 2 semanas e mesmo com a expressiva redução na quantidade de passageiros, os ônibus ficam cheios nos horários de pico. Por isso, a Prefeitura decidiu colocar mais 110 veículos em circulação no início da manhã e entre o final da tarde e o começo da noite, nas linhas que atendem os bairros mais populosos. Fiscais estão monitorando a lotação dos veículos e ordenando as filas nas estações. Ônibus extras ficam parados nos terminais e são acionados pela fiscalização sempre que um outro coletivo está cheio e há passageiros esperando nos pontos. Mesmo com essas medidas, claro que quem depende do transporte público anda reclamando bastante. Eu tinha 1h30 esperando um coletivo e não passou, porque a gente não pode ficar sem trabalhar aqui na área de saúde. Não é para ter aglomeração e acaba tendo. Está demorando um pouquinho mais de passar os ônibus? Está demorando sim, que demora horas no ponto. Estamos no Rio de Janeiro. Esta é a Central do Brasil, uma das estações de trem mais famosas do país. Moradores de toda a região metropolitana do Rio passam por aqui a caminho de casa ou do trabalho todos os dias. Mas com a pandemia do novo coronavírus, a rotina por aqui mudou bastante. O movimento caiu muito. A média diária, que era de 600 mil passageiros, caiu para quase 200 mil, uma queda de quase 70%. A concessionária responsável pelos trens aqui no Rio informou que intensificou a limpeza nas roletas e nos vagões e reorganizou as plataformas para evitar aglomerações.